Está no ar. Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Brasil! Pois é, Papo de Bola. Lembrando, Bia, aos nossos ouvintes da grande entrevista e o prazer que tive de entrevistar o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Pedro Júnior, um simpático dirigente, filho do Pedro Lourenço, que é o presidente da SAF Cruzeiro. Aliás, eu quero agradecer muito ao CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos, ao Bruno Faleiro, que é o diretor de comunicação do Cruzeiro, um cara também extremamente competente, simpático, que me receberam com muito carinho lá no Celeste, aonde o Cruzeiro estava hospedado. E o Pedro Júnior, pela sua história, o Bia, ele relata para a gente como foi e que nasceu a decisão de se comprar o Cruzeiro e qual a missão dele no Cruzeiro, já que ele, na área administrativa do supermercado BH, com muita experiência no supermercado BH, eles criaram uma empresa que faz parte dela o Pedro, o Bruno, que é o outro irmão, e o Valdir, que é sócio do Pedro Lourenço no supermercado BH. E ele conta a história, como que foi isso, como que o Pedro Lourenço trouxe isso para a família e todos eles bateram o martelo, já que são cruzeirenses e apaixonados pelo Cruzeiro. Aliás, é algo que eu considero que a SAF Cruzeiro tem tudo para se tornar o melhor exemplo de SAF de sucesso no Brasil, porque ela tem um tripé que eu ressalto sempre: competência, investimento e paixão. Você conversa com o Pedro Júnior, você conversa com o Pedro Lourenço, tive a oportunidade de bater um papo com ele de 20 minutos e essa paixão é impressionante. Então, Bia, essa entrevista com o Pedro Júnior está no YouTube. Como que as pessoas podem acessar, Bia? Está no nosso YouTube, Rogério. E Rogério Maria Braga tá dando muito spoiler, Rogério. Não conta a entrevista toda, deixa o pessoal ir lá no nosso YouTube. Vai lá, assista a entrevista completa. Mas olha só, já que o Rogério Maria Braga começou, eu vou falar um pouquinho aqui também da entrevista, uma palhinha para o pessoal ficar curioso mesmo, Rogério, que eu achei legal, achei bacana, foi que Ronaldo, né, o Pedro Júnior contando que Ronaldo, quando ele pensou em vender, né, em passar a SAF, o primeiro que ele procurou foi Pedrinho Lourenço, né? Eu acho que não teria também outra pessoa melhor aí para poder tomar a frente da SAF do Cruzeiro que não Pedrinho Lourenço. Mas Pedro Júnior conta tudo aí nessa entrevista, não vamos falar mais nada, não vamos dar muito spoiler. Corre aí no nosso canal do YouTube, o vídeo já está disponível no nosso canal Programa Tudo Azul USA, Rogério. Pois é, Programa Tudo Azul USA, que vem sempre em nome da Protex House, comandada pela Nélia Santos, essa profissional sensacional, além de ser uma grande contadora, é formada em finanças aqui nos Estados Unidos da América. Tem 2 escritórios, um em Somerville, outro em Marlboro, escritórios com fácil acesso, fácil estacionamento e um escritório amplo onde você tem privacidade para conversar com a sua contadora Nélia Santos. Telefone dela 617-591-2111, 617-591-2111, e eu te sugiro, não deixe para a última hora, vá, procura a Nélia, você vai poder com antecedência providenciar todos os papéis, ela analisar para fazer a sua declaração. Não deixe para a última hora. Mas, Bia Neves, vamos voltar ao clássico Cruzeiro e Atlético, com mais de 22 mil torcedores no estádio. Jogo que foi bem razoável, se colocarmos o fato dos 2 times
estarem voltando de férias, mas principalmente a rivalidade aflorou. Jogo muito, muito disputado, com muitas faltas, mas foi gostoso ver a torcida brasileira vibrando lá no estádio do Orlando City e o comportamento do torcedor brasileiro, você convivendo, vendo a convivência de cruzeirenses e atleticanos, cada um lado a lado e sem nenhum tipo de problema de confusão. Outro detalhe, no meio das torcidas, muitas famílias, muitas crianças, foi um espetáculo realmente maravilhoso. E o Cruzeiro criou muito nesse jogo, o Cruzeiro teve um comportamento melhor do que o Atlético jogou mais recuado, tentando sair no contra-ataque, que acabou não conseguindo, porque o Cruzeiro não proporcionou esses contra-ataques ao Atlético. E o nosso centroavante Gabigol teve 2 grandes chances, mas Everson, goleiro do atleticano, se saiu muito bem. E aí o Cruzeiro fechou com esse jogo 0-0 com o Atlético o ciclo aqui nos Estados Unidos, né, Bia? Foi, Rogério, e foram poucos dias, né, de pré-temporada, com o time ainda ali se entendendo e buscando o melhor encaixe. E não se esperava, né, um Cruzeiro voando, mas uma melhora foi mostrada no clássico com o Atlético Mineiro, em que teve as chances mais claras, com até oportunidade de sair vencedor. No fim das contas, o Cruzeiro termina a passagem nos Estados Unidos sem vitória, mas o resultado era talvez o menos buscado dentro do objetivo de começar a criar uma identidade de grupo, buscar aproximar atletas e aprimorar o entendimento quanto ao trabalho de Fernando Diniz. E, Rogério, como você falou, né, num clássico em que teve maior presença do seu torcedor no estádio do Orlando City e bastante disputado, o Cruzeiro mostrou um futebol mais solto e com mais chances para marcar. E Gabigol teve aí 2 chances para marcar, inclusive um na cara do goleiro. E o atacante recebeu mais bolas e conseguiu sair mais da marcação, e ele estava fortemente marcado. Teve bons momentos juntos também ali de Matheus Pereira e Dudu durante a partida, Rogério. Pois é, e a parte negativa desse evento foi a organização no estádio do Orlando City. Eles não estavam estruturados para receber o número de torcedores que foram ao estádio. Achei muito pouca gente trabalhando, filas enormes. Só para se ter um exemplo, eu e a minha família, eu, Dudu, Marcela, Neuzinha e a nossa netinha, a nossa querida Julinha, levamos 1 hora para entrar no estádio. Quando entramos, já tinha uns 6, 7 minutos de jogo. Muita gente perdeu um bom tempo do jogo em função dessas dificuldades. Chegou uma hora que eles estavam fazendo revista, deixaram de fazer revista, deixaram de checar os ingressos, porque senão muita gente ia chegar dentro do estádio depois do jogo. Pelo menos tiveram o bom senso de liberar a torcida, sem avisar, mas foram liberando. Foi a parte negativa. O outro absurdo é realmente o calendário do futebol brasileiro. O Cruzeiro joga com o Atlético Mineiro em Orlando no sábado, pega um voo após o jogo, vai para Belo Horizonte, chega no hotel em Belo Horizonte no domingo por volta de 10 horas, 8 horas da noite, Cruzeiro entra em campo novamente. E olha, Bia, para enfrentar a Tombense pelo Campeonato Mineiro e levando em consideração esse absurdo que chega a ser desumano com o jogador de futebol, o Cruzeiro ainda teve um bom desempenho ontem com a Tombense, né, Bia? Teve sim, Rogério. O Cruzeiro, né, precisou, né, claro, usar ali os reservas e venceu o Tombense por 1-0 na estreia do Campeonato Mineiro.
E o Wallace e Christian, que já tinham surgido bem nos amistosos nos Estados Unidos, se destacaram no meio-campo. E lá no ataque, Marquinhos foi o principal nome, Rogério. Pois é, o programa Tudo Azul USA com o quadro Papo de Bola. E ainda com detalhes desse jogo, Cruzeiro e Atlético, houve muitos problemas com o zagueiro Lianco do Atlético. Ele quis dar uma de xerifão e arrumou muita confusão no jogo. E o detalhe que jogadores do próprio Atlético tentaram frear o Lianco com a questão das provocações ao Cruzeiro, principalmente o Perná e o Arana, que tentaram conversar muito com o Lianco e revelaram isso porque ele estava realmente destemperado, o zagueiro atleticano. Bia. Foi, Rogério. Eu reparei isso também durante o jogo. Os jogadores conversaram com o Lianco ali, porque realmente ele estava um pouquinho alterado ali nas chegadas com os jogadores cruzeirenses. E Hulk também, acho que até pediu desculpas, né, Rogério, a uma dessas chegadas mais fortes durante o jogo. O próprio Hulk, ele revelou ali que não pode ter uma partida onde os jogadores mais se batem do que jogam bola, né? Ele falou que não é bom nem para os jogadores e nem para os torcedores, né? O clássico é sempre ali pegado, e o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, né, nesse amistoso, Rogério, eles protagonizaram, olha só, um jogo com 46 faltas no último sábado, Rogério. E Hulk, ele até comentou sobre essas discussões em campo e revelou ter pedido desculpas a Matheus Pereira por um empurrão durante o jogo, Rogério. Pois é, foi exatamente na questão do lance com o Lianco, numa confusão, jogadores do Cruzeiro foram tirar satisfação com o Lianco e o Matheus Pereira foi. E o Hulk disse que acabou parando o Matheus Pereira de uma certa maneira, dando uma peitada no Matheus Pereira. Já imaginou o Hulk dando peitada no Matheus Pereira, Bia? Ele disse que exagerou, que agiu errado, e muito legal essa humildade do Hulk, e os dois saíram abraçados do campo após essa questão. Então, acho que o Hulk teve um comportamento destemperado um pouco, mas reconheceu, pediu desculpa, isso é extremamente importante. Bia Neves, se o nosso ouvinte gosta do Papo de Bola, ele tem que entrar lá no YouTube, né? Ele nos ajuda e acionar o sininho, Bia. Rogério, você que acompanha o programa Tudo Azul no nosso canal do YouTube, no Facebook também, corre lá e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo no nosso YouTube. Eu já aviso, Rogério, olha só, vou dar outro spoiler, hein? Já aviso que vem por aí uma entrevista exclusiva, se der tudo certo, né? Com nada mais, nada menos, Pedrinho Lourenço, né, Rogério? Pois é, vamos ver se o Cruzeiro nos autoriza a postar essa entrevista. Na realidade, não estava marcada uma entrevista, fui cumprimentar o Pedro Lourenço e a nossa assessora, a nossa querida Neuzinha, gravou aquilo. E aí, em respeito ao Cruzeiro, eu disse que ia editar aquilo, mandar para eles e ver se estava tudo ok. Porque o Pedrinho é um cara aberto, um cara realmente que gosta de falar do Cruzeiro, e há uma preocupação da assessoria do Cruzeiro e ver realmente se algo que foi dito que às vezes não deve ser publicado, né? Então, um zelo pela imagem do Pedrinho, do Cruzeiro, mas a entrevista não teve nada demais, pelo contrário, teve muita revelação de paixão, e eu espero que o Cruzeiro me autorize a colocar essa entrevista, e eu vou ter o maior prazer de trazê-la no nosso YouTube, programa Tudo Azul USA. Bia Neves. Foi um bate-papo muito descontraído ali, né, Rogério? Se o Cruzeiro, claro, autorizar, a gente vai publicar aí esse bate-papo com o Pedrinho Lourenço. Pois é, jornalista Bia Neves, antes da gente trazer São Paulo e Flamengo, nós não estamos sendo gerados
para a manchete, né? Por causa dos problemas que tivemos no início do programa. Então tá bom, nós vamos seguir em frente, vamos falar de São Paulo e Flamengo, que fizeram um jogo animado, mas não saíram do 0-0 aqui nos Estados Unidos da América. Bia Neves. Rogério, em várias partidas, né? A maioria ali, as partidas que aconteceram nos amistosos nos Estados Unidos empataram, né, Rogério? E São Paulo e Flamengo fizeram também um jogo animado, especialmente no primeiro tempo, mas não saíram do 0-0 em jogo amistoso pela FC Series. E o duelo aconteceu no domingo no Chase Stadium em Fort Lauderdale. E foi um bom público na partida, com 16.508 presentes. E foi a estreia dos cariocas na temporada e a segunda partida dos paulistas, que também empataram no primeiro jogo com o Cruzeiro. E o Flamengo começou melhor e teve algumas chances, mas sem um centroavante de origem, pecou no último passe. E o Alcaraz, que ficou mais como um camisa 9, foi pouco acionado e só conseguiu ter uma boa chegada no último minuto antes do intervalo. E depois que o São Paulo ajustou a marcação, o rubro-negro encontrou mais dificuldades. O São Paulo ficou bem mais agressivo e apostou nos erros do Flamengo para crescer na parte final, Rogério. Pois é, olha, é impressionante quando você traz o público, 16 mil pessoas, entre Flamengo e São Paulo. Isso mostra a força do futebol mineiro, porque Cruzeiro e Atlético colocaram mais de 22 mil pessoas num estádio acanhado. Esse jogo não é para um estádio igual do Orlando City, tudo difícil, estacionamento difícil, tudo muito complicado, merecia um estádio melhor para esse clássico, mas com certeza mostrou que o futebol mineiro tem muita força e principalmente, gente, a grande maioria, o percentual maior da torcida era cruzeirense, era visível, o que mostra que a torcida do Cruzeiro está eufórica com esse novo momento do Cruzeiro. Jornalista Bia Neves, para fechar o nosso programa, São Paulo terminou a pré-temporada aqui nos Estados Unidos com dificuldades no seu time, principalmente na criação, né, Bia? Zubeldia vai ter muito trabalho para ir ajustar esse novo São Paulo, Bia. Rogério, eu só não tô com essa matéria aqui, viu? Eu acho que você me pegou de surpresa. Por favor, me socorre aí, Rogério. Mas antes, olha só, mandando aqui um abraço para o Eduardo Lopes, que está acompanhando a gente aqui no YouTube, e a Priscila Sabrina, que está por aqui também, Rogério. Pois é, um abraço a todos vocês, um abraço ao Dudu, que esteve conosco lá acompanhando esse jogo. Dudu, que é pai da Julinha. Aliás, o Dudu tá ficando famoso por causa da Julinha, que é um doce de menina. Todo mundo quer chegar na Julinha. Bom, gente, é porque o São Paulo e o Flamengo fizeram um jogo que foi meio tedioso e acabou 0-0 pela AFC Series em Fort Lauderdale e o técnico do São Paulo, Luiz Zubeldia, ficou muito irritado com o desempenho do seu time, tentou criar uma liga com o Oscar e o Lucas, que estiveram entre os titulares, mas não funcionou como esperado. E não é demérito deles, porque na realidade estão todos voltando de férias. O Beldias é esquentado pra caramba, um bom técnico, já se mostrou um bom técnico no São Paulo, e essas mudanças que foram feitas no time tem que se dar um tempo, vai encaixar, porque quando você tem bons jogadores, quando você contrata um Oscar, é lógico que o Oscar, e é bom lembrar que o Oscar passou uma vida jogando na China, vai levar tempo para o Oscar se acostumar novamente com o futebol brasileiro, mas ele tem bola, é craque e vai com certeza se acostumar. Jornalista Bia Neves, nós vamos encerrando o programa Tudo Azul USA, o papo de bola, prometendo voltar amanhã. E você, ouvinte do programa Tudo Azul USA, você gosta do programa, gosta do papo de bola, entre no YouTube e acione o sininho por lá. Não é isso, Bia?
Com certeza. Se inscreva no canal, ativa o sininho e olha só, segue a gente também lá no Instagram, @programa Tudo Azul. Quero acompanhar aí essa viagem de Rogério Maria Braga, Tudo Azul Móvel por Orlando no último fim de semana. Corre lá, @programa Tudo Azul no Instagram. Um abraço a todos e até amanhã. Um abraço, gente, e até amanhã.